Há centenas de milhares de anos, algo extraordinário aconteceu. Um evento que mudaria para sempre o destino do planeta Terra. De criaturas primitivas vagando pelas savanas, surgiram os primeiros sinais de inteligência, estratégia e cultura. Mas como tudo começou? O que fez o ser humano se destacar e conquistar o mundo? Nossa história não é apenas de evolução, mas de desafios extremos, sobrevivência e mistérios que ainda intrigam os cientistas até hoje. De onde realmente veremos? Teria a humanidade recebido um empurrão desconhecido para sair da escuridão e se tornar a espécie dominante? Neste documentário, você vai descobrir os segredos dos primeiros humanos, suas batalhas contra predadores gigantes, suas descobertas e as reviravoltas que nos trouxeram até aqui. Mas fique atento! Algumas respostas podem ser mais surpreendentes do que você imagina. Prepare-se para uma jornada épica até as raízes da nossa existência. Antes peço que deixe seu like e se inscreva no canal, assim traremos mais conteúdos como este para vocês. Há centenas de milhares de anos, a Terra era um lugar inóspito e selvagem. Criaturas colossais dominavam a paisagem, e os primeiros ancestrais humanos tentavam sobreviver em um mundo repleto de perigos. Sem ferramentas sofisticadas, sem abrigo seguro, apenas o instinto e a necessidade de continuar a espécie impulsionavam suas ações. No meio dessa luta brutal, algo começou a mudar. Uma centelha de inteligência emergiu, diferenciando nossos ancestrais das outras espécies ao seu redor. Essa mudança marcaria o início de uma jornada que nos levaria até os dias de hoje. Os primeiros vestígios dos nossos ancestrais remontam a milhões de anos atrás. Fósseis de criaturas como o Australopithecus indicam um elo crucial entre primatas e humanos modernos. Essas formas primitivas de hominídeos caminhavam eretas, mas ainda mantinham muitas características dos primatas. Ao longo do tempo, novas espécies surgiram, cada uma com habilidades aprimoradas para enfrentar o ambiente hostil. O Homo habilis foi um dos primeiros a demonstrar uma inteligência diferenciada, criando ferramentas rudimentares que facilitavam a caça e a defesa. A transição para o Homo erectus foi um dos momentos mais cruciais da evolução humana. Essa espécie foi capaz de se espalhar por diferentes continentes, dominando vastas regiões e se adaptando a climas diversos. A habilidade de controlar o fogo foi um marco essencial nessa jornada. O fogo trouxe proteção contra predadores, calor nas noites frias e a possibilidade de cozinhar alimentos, permitindo uma digestão mais eficiente e maior absorção de nutrientes. Esse avanço impulsionou mudanças cerebrais, preparando o caminho para formas ainda mais inteligentes de seres humanos. A migração foi um dos fatores determinantes para a evolução dos primeiros humanos. Pequenos grupos começaram a explorar novos territórios, enfrentando desafios impensáveis. O frio intenso da Era do Gelo, a escassez de alimentos e os confrontos com outras espécies moldaram a resiliência dos primeiros humanos. Ao longo de milhares de anos, esses grupos desenvolveram novas técnicas de sobrevivência, aprimoraram suas ferramentas e começaram a criar vínculos sociais mais profundos. A cooperação tornou-se essencial para garantir a segurança e o sucesso na caça. Vestígios arqueológicos sugerem que os primeiros humanos não apenas lutavam pela sobrevivência, mas também tinham uma profunda conexão com o desconhecido. Pinturas rupestres, esculturas primitivas e rituais fúnebres indicam um pensamento abstrato e uma percepção da existência além da vida. Alguns cientistas acreditam que essas manifestações foram os primeiros passos rumo ao desenvolvimento da religião e da espiritualidade. O que teria levado esses ancestrais a refletir sobre o invisível? O medo do desconhecido pode ter sido um dos impulsionadores dessa evolução mental. Com o tempo, uma nova espécie emergiu, o Homo sapiens. Diferente de seus predecessores, ele possuía um cérebro mais desenvolvido e capacidades cognitivas muito superiores. A linguagem, uma das maiores conquistas da humanidade, começou a se estabelecer. Pela primeira vez, os humanos conseguiam transmitir informações complexas, compartilhar experiências e ensinar novas gerações. Isso permitiu que o conhecimento fosse acumulado e aprimorado ao longo dos séculos, tornando o Homo sapiens uma força imbatível na luta pela sobrevivência. Enquanto o Homo sapiens se expandia pelo planeta, outros hominídeos começaram a desaparecer. Os neandertais, por exemplo, conviveram por um tempo com os humanos modernos, mas acabaram sendo extintos. Alguns especialistas acreditam que foram superados pela inteligência e adaptabilidade do Homo sapiens, enquanto outros defendem a teoria de que houve cruzamentos entre as espécies. Traços genéticos dos neandertais ainda podem ser encontrados no DNA de muitos humanos atuais, o que sugere que essas duas espécies tiveram uma interação mais complexa do que se imaginava. As descobertas sobre o passado da humanidade continuam a surpreender cientistas e arqueólogos.
Novas evidências apontam para a existência de outras espécies humanas que coexistiram e contribuíram para a formação do Homo sapiens. A descoberta do Homo denisovano, por exemplo, revelou que houve múltiplas linhagens evolutivas se cruzando ao longo da história. Isso torna a jornada humana ainda mais intrigante e repleta de mistérios não resolvidos. Os primeiros assentamentos começaram a surgir à medida que os humanos passaram de caçadores-coletores para agricultores. O domínio da agricultura foi um dos maiores avanços da humanidade, permitindo a formação das primeiras aldeias e sociedades organizadas. Esse novo estilo de vida proporcionou maior estabilidade e segurança alimentar, mas também trouxe desafios inéditos. Com o crescimento populacional, surgiram os primeiros conflitos territoriais e a necessidade de estruturas sociais mais complexas. As primeiras grandes civilizações foram construídas com base nos avanços dos primeiros humanos. Povos como sumérios, egípcios e maias desenvolveram sistemas de escrita, astronomia e engenharia sofisticada. Mas como sociedades tão avançadas surgiram em um período relativamente curto da história humana? Alguns pesquisadores acreditam que eventos climáticos ou mesmo influências desconhecidas podem ter acelerado esse processo. A questão permanece: o que realmente impulsionou a humanidade a sair das cavernas e construir impérios monumentais? Ao longo dos séculos, os humanos enfrentaram desafios devastadores, desde epidemias até mudanças climáticas severas. Mas, a cada crise, surgiram inovações que permitiram a sobrevivência e o progresso. O domínio da metalurgia, a criação das primeiras cidades e o desenvolvimento das religiões moldaram o destino da humanidade. O passado da nossa espécie é uma história de resistência, adaptação e mistérios que ainda estão sendo desvendados. Nosso conhecimento sobre os primeiros humanos ainda é limitado. Novas descobertas continuam a reescrever a história, mostrando que há muito mais para ser explorado. Os fósseis escondidos no subsolo, os artefatos perdidos e os segredos das civilizações antigas aguardam para revelar suas histórias. A humanidade percorreu um longo caminho desde seus primeiros passos incertos, mas ainda perguntas sem resposta. O que realmente motivou a rápida evolução dos nossos ancestrais? Como civilizações avançadas surgiram em um período tão curto? Essas são questões que continuam a intrigar cientistas e historiadores. Enquanto buscamos respostas, uma coisa é certa: a origem da humanidade é um dos maiores mistérios do universo. E talvez, em algum lugar, evidências ainda ocultas possam revelar verdades que desafiarão tudo o que conhecemos. A complexidade da evolução humana nos lembra que a ciência está sempre em movimento. A cada novo fóssil descoberto, novas peças do quebra-cabeça são adicionadas. As investigações arqueológicas ainda podem revelar segredos surpreendentes sobre como nossos ancestrais viviam, o que temiam e quais eram suas crenças. O desenvolvimento da consciência e da moralidade também se tornou um aspecto fundamental na história da humanidade. Quando foi que os humanos passaram a distinguir o certo do errado? Em que momento as sociedades primordiais começaram a criar leis e regras para garantir a harmonia dentro dos grupos? A capacidade de adaptação do Homo sapiens é, sem dúvida, uma das razões para seu sucesso. Mesmo diante de mudanças climáticas severas e ameaças constantes, a espécie encontrou maneiras inovadoras de sobreviver e prosperar. Isso nos leva a refletir sobre o futuro da humanidade e os desafios que ainda estão por vir.